Saudações a todos, bem-vindo ao canal Econopoética, tudo mais constante. Eu sou Urbano Nóbrega, o meu e-mail é econopoética@gmail.com, Instagram @economistaurbano. O poema de hoje chama-se Várias Opções. Juro que é apenas um instrumento transitório. Elevar o juro faz parte do contexto decisório, mas traz como consequência um elemento contraditório. Diminuir o crescimento do país é quase que obrigatório. Juro que pode ser simples contigo conviver, mas quando lhe vejo em alta, juro que aumento o sofrer. Planos são adiados e prestações mais caras para valer. Os juros mais altos são uma tentativa de os preços conter. Juro que por trás dessa decisão deve-se ter em mente não apenas conter a inflação. Sei que ela está solta e merece reversão. Quando o juro se eleva, atrapalha o pobre e também o patrão. Juro que seu entendimento faz total sentido. Subir os juros encarece o crédito e fica tudo embutido. Pagar à vista é a saída, mas tem muito trabalhador nem metido. É preciso continuar contas fazendo sem ficar desiludido. Juro que nessa relação de poder se dá bem quem diversifica o investimento pode crer. Tesouro direto, fundos DI, várias opções, basta escolher. E quanto mais o juro aumenta, alguns só fazem enriquecer. Saudações, caro e cara internauta, bem-vindos ao canal Econopoética, tudo mais constante. Aqui nós fazemos economia com poesia e poesia com economia. Vamos tratar hoje da questão dos juros. Os juros, eles desempenham um papel importante em toda a economia. Eles têm a capacidade de interferir não apenas no seu próprio mercado, como também em outros mercados correlatos. Primeira coisa, o que é juro? Juro, basicamente, é o preço que se paga pelo uso do dinheiro. E o que é taxa de juros? Taxa de juros é quando se coloca o elemento temporal nos juros. Então, a partir do momento que você tem juros diários, juros mensais, juros trimestrais, juros anuais e assim sucessivamente, você está falando de taxa de juros. A gente pode também dizer que existem várias nomenclaturas para os juros. Juros reais, juros nominais, juros equivalentes, juros proporcionais e assim sucessivamente. Vai depender do uso do que se queira para cada uma dessas taxas. Do ponto de vista macroeconômico, os juros eles estão inseridos dentro de uma importante política de condução da economia chamada política monetária. Então, os juros são apenas um elemento dessa política, mas por ser um elemento não significa que ele é desprezível. Pelo contrário, os juros têm um impacto muito forte na economia pelo fato dele estar associado ao desempenho de vários outros mercados. A partir do momento que se tem uma seca no mercado da laranja, isso vai significar em algum momento desajuste no preço, vai aumentar o preço. Se houver um momento de muita chuva, que houver uma superprodução, isso vai haver um aumento, uma diminuição no preço, um aumento de oferta, mas vai ser pontual naquele mercado. Quando se fala em aumento ou diminuição de juros na economia, significa que os juros eles podem interferir em várias outras variáveis da economia. Os juros podem interferir na inflação, podem interferir no desemprego, os juros podem interferir na entrada de capitais estrangeiros dentro de um país, os juros podem interferir no consumo das famílias, no investimento das empresas, num balanço de pagamento dos países. Por isso que os juros eles são tão importantes e eles precisam de serem levados a sério na condução da sua política econômica. No Brasil, os juros eles são calculados pelo Banco Central. A taxa de juros de referência para os contratos de empréstimos e de venda de títulos públicos é a taxa Selic. A cada 45 dias o Banco Central se reúne e discute qual o valor da taxa Selic. Atualmente está acima de 10%, voltou para um patamar de 2 dígitos. O fato é que, quando se tem política de juros mais expansiva, a política monetária perde um pouco a sua função de estimular a economia. Pelo contrário, faz com que a economia perca força.
E do ponto de vista das empresas, como é que as empresas são impactadas com os aumentos de juros? Claro, as empresas também são tomadoras de recursos, tomadoras de empréstimos. A partir do momento que os financiamentos vão ficando mais caros porque as taxas de juros foram elevadas, as empresas vão repassar esse tipo de aumento para o seu consumidor. As empresas também podem ter algum tipo de problema de caixa a partir do momento que você tem ali um comprometimento com pagamentos ou com dívidas que são dívidas que aumentam ou diminuem em função de uma taxa que se paga. E com isso a gente coloca um desafio muito grande aí para o planejamento. A partir do momento que se tem alta de inflação, alta de juros, você tem aí mais um desafio que se coloca para a gestão, além de que quando a empresa tem um cenário de aumento de juros, ela mexe com a expectativa de investimento futuro, porque muito mais contas devem ser feitas para calcular o retorno dos investimentos ou um retorno mais seguro para os investimentos. Meus amigos, eu agradeço a sua atenção por ter visto esse vídeo até o fim. Se você ainda não é inscrito no canal, faça a sua inscrição, é de graça, não paga nada. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha e dá um like, que isso faz parte aqui desse trabalho que a gente faz. A poesia de hoje, ela teve como inspiração a interação que eu estou tendo com vocês nas redes sociais. Uma pessoa me procurou lá no Instagram, mandou um recado para mim e eu aceitei o desafio e vi que essa temática dos juros é uma temática muito importante que vai fazer com que você, a partir de agora, interaja conosco, interaja com o nosso público para a gente poder fazer uma discussão aí que venha engrandecer o seu conhecimento. Então, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.